Fala pessoal, então para a gente poder finalizar o nosso capítulo 4 do Evangelho de João, vamos para a última história, o último tópico, o último título do capítulo, que é a cura do filho de um oficial do rei. Nesse momento, lembrando que Jesus tinha acabado de passar por Samaria, ele estava voltando da festa da Páscoa de Jerusalém e chega na Galileia. Chegando na Galileia, ele vai para Caná da Galileia, uma das cidades da Galileia. A cidade, que ele realizou aquele primeiro milagre dele, que foi a transformação da água em vinho, e agora realizaria o segundo milagre também mencionado nos evangelhos, em ordem, assim, se a gente fosse colocar. Seria esse, da cura do filho de um oficial do rei. Que rei seria esse? Seria o rei da Galileia, o Herodes Antipas, a pessoa que responsável por governar essa região da Galileia, que era o Herodes Antipas. Então, esse oficial, ele era o oficial que trabalhava para o rei, e ele ouviu que Jesus estava na Galileia, tinha regressado à Galileia, e ele estava com um filho doente. Só que a casa desse oficial, na verdade, era em Cafarnaum. Ele estava com seu filho doente em Cafarnaum. Seu filho estava doente, ele estava na casa dele, que é em Cafarnaum. Porém, quando ele soube que Jesus estava em Caná da Galileia, ele foi até Caná da Galileia para poder falar com Jesus. E é dito que ele rogou que Jesus descesse para curar seu filho que estava à morte. Ele diz que estava à morte, estava doente, estava à morte, estava quase morrendo. Ele estava numa doença, enfermidade fatal, letal, que poderia morrer a qualquer momento. Aí Jesus ainda disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ou seja, Jesus estava falando aqui que, como foi profetizado, que ele faria sinais e prodígios nos profetas do Antigo Testamento, porque era necessário que ele fizesse sinais e prodígios para que as pessoas crescem nas Escrituras e ainda mais tivessem experiência com Deus, porque também a fé também se baseia na experiência com Deus que você tem, porque como com Nicodemos também aconteceu, como Jesus explicou aqui, a sua fé não é pelo seu conhecimento, mas sim pela sua experiência com Deus. Quando você passa pela primeira experiência com Deus, a partir do novo nascimento, você passa a ter mais experiência com Deus. Então, aqui, ele teria a experiência com Deus, seria a experiência da cura. Então, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então, foi a fala que Jesus disse para o oficial do rei que estava com seu filho doente em Cafarnaum, sendo que eles estavam em Caná da Galileia. Só que depois que Jesus disse isso, esse oficial continuou rogando, implorando que Jesus descesse até Cafarnaum para que fosse curar o seu filho. Mas Jesus disse, vai, teu filho vive. Jesus disse que não era necessário ele ir até lá. Jesus, apenas essa palavra, ele já tinha curado o filho desse oficial. E esse oficial creu. Ele creu nessa palavra de Jesus e ia regressando para a sua casa. Então, como eu já havia falado, aquele homem, aquele oficial, ele regressava para a sua casa, de Caná da Galileia para Cafarnaum, onde ficava a sua casa. E isso acabou que ele foi chegar na sua casa no dia seguinte. E enquanto ele caminhava e ia em direção à sua casa, os seus servos vieram ao seu encontro anunciando que o seu filho tinha melhorado. O filho dele vivia. Ele disse, seu filho vive. Ele tinha melhorado. E esse oficial perguntou aos seus servos, que horas que ele melhorou? Então, os seus servos informaram que ele melhorou, ele melhorou ontem, a hora 7ª. Lembrando que a hora 7ª seria mais ou menos às 13 horas, 1h da tarde, às 13 horas. Então ele melhorou ontem, a hora 7ª, que foi a hora que a febre o deixou. Então, o que a gente tem de sintoma, assim, do que sofria esse garoto, a gente tem a noção dessa febre. Ele fala que a febre o deixou a hora 7ª. A gente não tem mais informações sobre
se seria algo além disso, mas um sintoma que a gente tem é a febre, e o deixou a hora sétima. E nesse momento que eles disseram isso, o oficial ele reconheceu que a precisão do momento das palavras de Jesus, que a hora sétima foi quando Jesus disse, vai, o teu filho vive. Então, ele e toda a sua família creram no nome de Jesus. E esse foi o segundo milagre feito e relatado por Jesus nos evangelhos. Claro que houve aqueles sinais que ele fez também, estando na parte de Jerusalém, só que o segundo específico que é relatado, que é citado, da forma como foi feito e como aconteceu, foi esse, que é a cura do filho e o oficial do rei. Lembrando que é o rei Herodes Antipas, da região da Galileia. Então, pessoal, é isso aí, nós finalizamos o nosso estudo do capítulo 4 e é isso aí, tamo junto. Agora é só chegar capítulo 5, depois eu lanço o vídeo para vocês.